Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita Consolação. Falaremos hoje do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje chama-se O Maior Mandamento, itens de 1 a 4. Mas antes de iniciarmos a nossa preleção, vamos nesse momento elevar os pensamentos ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus e fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer pela oportunidade da nossa reencarnação, agradecendo sempre por todos os caminhos que nos levaram ao conhecimento do Evangelho e também sempre agradecendo por amigos e familiares que nós temos, pelos nossos lares, pelo prato de comida e também sempre por podermos irmos e virmos quando quisermos. Graças a Deus. Vamos ler a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo de 34 a 40, e também de capítulo 7 a 12, e também do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31, que diz assim: Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contém as leis e os profetas. E também em Mateus capítulo 7, versículo 12, nós vemos Jesus dizendo para nós: E assim tudo o que querereis que os homens vos façam, fazei-os também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em Lucas, nós encontramos: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Né? Então nós vemos uma situação que Jesus está sendo questionado, né, pelos fariseus para que tentasse cair em contradição e com isso, né, ser preso ou então, de repente, ter a sua doutrina abalada. Mas isso não era possível, né? Por quê? Porque Jesus, simplesmente quando pergunto para ele a respeito, né, do maior mandamento, ele já fala tudo de acordo com a lei, né, da época, com as leis divinas. Ele fala, né, que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento, né? Então, para a gente amar a Deus, né, não basta somente ir ao templo, à igreja, como acontecia naquela época, né, ou então hoje, atualmente, não adianta só para amar a Deus, basta só ir ao centro espírita, ou à igreja, não, né? Também não adianta só ficar rezando o dia inteiro, né? Nós temos que aprender a respeitar as leis divinas e também as obras de Deus, né? Nós precisamos compreender que a nossa reencarnação é uma dádiva de Deus, né, no nosso benefício, para que a gente consiga evoluir, que a gente consiga progredir. Então nós temos também que cuidar das obras de Deus, né? Cuidar da natureza, né? Além da educação, é essencial a gente manter, né, a cidade limpa, ter respeito à natureza. Precisamos aprender a cuidar dos animais, dos seres humanos, né? Nós temos que fazer o bem ao próximo, praticar a caridade, seja ele animal, vegetal, mineral, ser humano, né? Então, não é possível amar a Deus sem amar o próximo, porque Deus se manifesta diante de nós na pessoa de seus filhos, os nossos irmãos. Não se pode amar a Deus desprezando o próximo. Ao contrário, é pelo bem que nós fazemos ao próximo que nós demonstramos o nosso amor a Deus, né? Então, ao invés de ficarmos só falando, nós vemos aqui Jesus pedindo para todos nós entrarmos, né, em ação, termos atitude. E amar ao próximo como a si mesmo, que Jesus coloca para todos nós, significa fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Então, nós devemos nos colocar no lugar do próximo e procurar dar as mesmas atenções, mesmos tratamentos que nós gostaríamos de receber se de repente encontrássemos na mesma situação que aquele irmão se encontra, né? E o Kardec, no item 4, ele vai afirmar, né, que amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo.
Então, a partir do momento que nos colocamos no lugar do próximo, nós encontramos a motivação, a força para praticar a caridade, porque de repente ninguém gostaria de passar fome, frio, né? A gente pratica a caridade material, ninguém também gosta de ficar triste, solitário, né? Até se alvo de fofoca, por exemplo. E isso é, né? A gente praticar a caridade moral a partir do momento que a gente ajuda, né? Com alguma palavra, a gente faz companhia para alguma pessoa, né? Ou então evita, né? De repente passar uma informação sobre a vida alheia para frente. Isso é caridade moral, né? Então, se estivermos em dúvida como agir com o outro, basta a gente pensar como a gente gostaria que agisse conosco. Mesmo numa situação em que seja necessário, de repente, noticiar ou falar algo mais duro, né, certamente a gente acabaria falando o quê? Com mais jeitinho, com mais amor, né, a gente acaba sendo mais caridoso moralmente, né? Então é importante entender que não devemos esperar também que o outro faça parte dele, né? Não podemos esperar que o outro aja da mesma forma conosco, porque se estamos praticando a verdadeira caridade, não devemos esperar nada em troca, né? Estamos apenas fazendo a nossa parte, cumprindo com os ensinos de Jesus, né, que foram ensinados para nós nessa passagem do Evangelho de Mateus, né? E o item 3 é a parábola do credor incompassivo, né? Ela mostra para todos nós a necessidade do perdão ao próximo, né? Nós vemos nessa parábola que o credor não colocou em prática o faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse com ele, né? Por quê? Porque ele era um devedor e ele pediu paciência e perdão para o rei a quem ele devia, mas de repente ele foi duro, ele foi incompassível com as pessoas que estavam devendo a ele, né? Então, ao invés de agir com a caridade moral, com paciência, com amor, com compreensão, né, como quis de repente que agisse com ele próprio, ele quis o perdão da dívida dele, né? Mas só que ele acaba não perdoando quem estava lhe devendo, né? E ele age de forma dura, de forma incompassiva com os outros, né? Então, colocando no nosso cotidiano, é o famoso queremos sempre o melhor para nós, né? Só que quando nós olhamos, quando é para os outros, quando nós olhamos para os outros, nós temos a rigidez da lei, a sobra daquilo que nós temos, né? Isso nada mais que é egoísmo, né? Trata de olhar para nós mesmos ao invés de enxergar as necessidades do outro. Jesus aborda a questão do perdão nessa parábola, que é a prática da caridade moral, né? O Kardec ele coloca esse trecho de Mateus no capítulo 11, porque fica muito claro nesse texto que nós receberemos das leis divinas conforme nós agiremos com o nosso próximo, né? Então nós vemos nessa parábola, né, diversos elementos como o rei, né? Que o rei ele representa a Deus, nós somos os devedores, né? Porque a todos nós, todo momento nós estamos errando, criando débitos, dívidas, né? Com as leis divinas, e nós sempre pedimos perdão, e Deus amorosamente sempre nos perdoa através das inúmeras existências, né, as inúmeras reencarnações que Ele coloca para todos nós, com a possibilidade de nós resgatarmos, de nos reeducarmos, né, e através de cada existência a gente vai caminhando em nosso progresso, né. Só que ainda nós somos incapazes de perdoar, nós temos muita dificuldade de perdoar, né? E quando nós erramos, a gente quer que os outros nos perdoem o mais rápido possível. Então nós precisamos aprender a perdoar o próximo também, inclusive para que a gente consiga ser digno desse perdão divino, né? Então pedir perdão é muito fácil, mas conceder o perdão é o que trará um engrandecimento moral, um engrandecimento espiritual para todos nós. E se não perdoarmos, não aproveitaremos as oportunidades de consertar aquilo que nós fizemos de mal, né? Ou que fazer aquilo que nos comprometemos, né, na nossa programação pré-reencarnatória no plano espiritual, né? E também estaremos perdendo a grande chance da gente vivenciar esse ensino de amor ao próximo, né? Então conclui-se nessa parábola que é preciso desenvolver a indulgência, o perdão, a compreensão, né? E se não estamos perdoando é porque ainda não estamos tratando o outro como gostaríamos de sermos tratados, né? Vamos fazer as nossas vibrações, vamos vibrar muito amor, muita paz, muita harmonia, muita saúde, muita luz e muita proteção aos nossos lares e a todos os amigos e familiares reencarnados e também desencarnados.
Também vamos vibrar amor, esperança, saúde, proteção, coragem, fé, paz, harmonia e amor a todos os irmãos que se encontram em hospitais, pronto-socorros, leitos, UTIs, ambulatórios, e muita paciência, muita força, muita esperança também, e muito equilíbrio para as famílias, para os familiares, pessoas que ali estão procurando por ajuda nesses locais. Vibrando também amor, saúde, proteção, esperança e paz a todos os nomes que se encontram na caixinha de vibrações do Centro Espírita da Consolação, a todos os nomes que chegam pelo WhatsApp do SEC. Graças a Deus. E vamos nesse momento nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos nesse momento mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. Vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre pela oportunidade de conhecermos as palavras do Evangelho, que possamos ter boa vontade de vivenciar esses ensinos sempre. Graças a Deus.